Meus amigos, vamos pedir a Deus que nos ajude a todos para o nosso estudo de hoje. O mês de outubro de 2012 nos trouxe satisfações muito grandes para o movimento espírita internacional, como as comemorações pelo nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivel, em Lyon, na França, mais tarde Allan Kardec. Em 3 de outubro de 2012, comemorou-se os 208 anos do nascimento do codificador do Espiritismo. Como se isso não fosse suficiente, nesse mesmo outubro de 2012, Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, foi eleito em votação nacional, conduzida pelo canal de televisão SBT, como o maior brasileiro de todos os tempos. O programa do SBT foi baseado, calcado, espelhado em programa da BBC de Londres. A partir do 12 de julho desse ano de 2012, foram veiculadas nacionalmente 12 edições do programa de divulgação. As votações chegavam pela internet e pelo SMS em 3 eliminatórias nacionais. Concorreram a esse evento personalidades que deixaram marcas no histórico brasileiro, como, por exemplo, Ayrton Senna, como desportista, Pelé, Getúlio Vargas, algumas figuras históricas, como a Princesa Isabel, como Santos Dumont, como Tiradentes, e muitos outros. Na primeira apuração, o Chico venceu com mais de 50% dos votos. Na segunda eliminatória, ele venceu com mais de 63% dos votos. Isso a nível Brasil. E na última competição, na última eliminatória final, o Chico venceu com 71,4% dos votos. Foi uma louvável resposta da população brasileira àquele que foi um exemplo de humildade, de fraternidade, de compreensão humana, aquele que se doou à causa do próximo. Esse programa do SBT nos lembrou muito aquele programa Pinga Fogo, que foi uma série, acontecido na década de 1970, através da extinta TV Tupi. Foi uma sequência notável, com altíssimos índices de assistência, de presença pública. Foi um verdadeiro divisor de águas na maneira como o público leigo e a imprensa passaram a enxergar a mediunidade e a doutrina espírita. A partir daí, as novelas tomaram corpo, apresentando-se com bastante eficiência as teses, os temas espíritas.
Não saberíamos dizer quais ou quantas, só da Rede Globo, e uma que terminou agora muito recentemente, abordando, sem meias palavras, os temas espíritas. Nos últimos 5 anos, vieram à luz, a cartaz, cerca de 10 filmes sobre temas espíritas, com destaque para o filme Nosso Lar. Eu tenho um DVD desse filme. Foram uma excursão bastante precisa sobre a obra de André Luiz, do mesmo nome, Nosso Lar, psicografada pelo Chico Xavier. Então, nós vemos que há uma situação diferente daqueles idos tempos do começo da doutrina espírita no Brasil. O Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidadezinha de Pedro Leopoldo. À época, não era mais do que uma pequena vila. Hoje, Pedro Leopoldo ainda é uma cidade pequena. Imaginemos lá em 1910. E o Chico deixou esse mundo no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade. O Chico psicografou mais de 400 livros, ele próprio, e mais 50 livros em coautoria com outros escritores, e 50 livros escritos a respeito do Chico e a sua mediunidade. Então, passam de 500 livros, talvez uns 520 livros, que compõem a obra do Chico, que foram vertidos para os principais idiomas do mundo. E impressos, os volumes somavam milhões e deram a volta ao planeta terrestre. Os espíritos que mais se destacaram na obra do Chico foram Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Mas esses 3 mentores espirituais se juntam a centenas de espíritos eventuais que nos trouxeram seu pensamento, suas ideias, seus conhecimentos espirituais para nos ajudar na nossa reforma cristã, nossa reforma íntima, à luz do Evangelho do Cristo. O primeiro livro, psicografado pelo Chico Xavier, foi o Parnaso de Além Túmulo, no qual encontramos poesias de 56 poetas luso-brasileiros, tais como Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro, e outros mais, como Sinira Campos, que ilustraram, trouxeram o seu talento. Esses beletristas desencarnados, eles surgiram, voltaram das sombras da morte pelas penas do Chico para nos provar a imortalidade da alma e para nos encantar com o seu talento inimitável, inconfundível, com temas poéticos inéditos, jamais conhecidos do passado, mesmo quando eles estavam encarnados na Terra. O Chico atendia diariamente uma pequena multidão de pessoas que o procuravam em Uberaba, em busca de consolo, em busca de esclarecimentos espirituais. E o Chico a todos atendia com a paciência, com a nobreza de uma alma verdadeiramente cristã, dando de graça o que de graça recebia. Nós ainda hoje perguntamos quem foi mais extraordinário. Não saberíamos responder. Se foi
o médium Chico Xavier ou a mediunidade do Chico Xavier? Aquela extraordinária mediunidade psicográfica, verdadeiro cristal, uma obra de perfeição. Os espíritos escreviam pela mão do Chico de uma forma magistral, como se a mão do Chico fosse uma luva que eles vestiam para escrever, trazer para o papel aquelas nobres ideias extraordinárias. Foi essa extraordinária mediunidade ou foi a não menos extraordinária figura humana do Chico Xavier? Nós não sabemos dizer quem foi mais extraordinário. Mas por um lado ou por outro, por um caminho ou por um outro caminho, nós achamos que foi muito merecida essa escolha, essa eleição do Chico como o maior brasileiro de todos os tempos. Com um detalhe importante. Quando se fala que o público votou no Chico, 71,4%, é um percentual altíssimo. Sobre isso, nós fazemos duas leituras. Primeiramente, que o pensamento espírita está disseminado nas massas populares. É bem verdade que existem outros pensadores do mundo terreno falando teses semelhantes às verdades espíritas, mas existem figuras ou organizações pequenas e pouco expressivas no mundo com tais ideias, mas é a doutrina espírita, é a popularização levada às massas populares pela doutrina espírita. Porque hoje você, para qualquer pessoa na rua, e pergunta sobre reencarnação, ele sabe responder. Não responder como um estudioso, mas tem a informação. Então foi o trabalho do movimento espírita que tornou conhecido o mundo espiritual, a reencarnação, a comunicação dos espíritos com os homens. Essa é a primeira leitura que nós fazemos desse elevado percentual de votação no Chico Xavier, desse episódio do canal 4 do SBT. E a outra leitura, ela começa a colocar em xeque os índices oficiais da presença do espiritismo no solo brasileiro. Vejam bem, amigos, foram 71,4%, quando as estatísticas oficiais estão muitíssimo longe do percentual desse nível. Aí nós perguntamos, por que foi acontecer esse percentual? Os espíritas não se sensibilizaram com esse programa do SBT, não se mobilizaram. Então, quem votou no Chico Xavier foi a grande população brasileira, não foram os espíritas, que ficaram surpresos com o resultado acontecido. E todos nós estamos surpreendidos. E eu assisti no SBT, liguei, por acaso, passei no canal, e estava passando a vida e obra do Chico Xavier. Eu assisti, já tinha visto no cinema e vi uma reprise, metade, porque eu passei por ali por acaso. Vocês sabem aquele controlinho remoto, né? A gente fica sentado no sofá só criando barriga e mudando canal, né? Desenvolvendo os nossos tecidos adiposos bem desenvolvidos, né? Então, meus amigos, nós vimos que foram as massas populares, absolutamente fora do movimento espírita, que elegeram o Chico como o maior brasileiro de todos os tempos.
E, meus amigos, nós temos que reconhecer o ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, que realmente o Chico foi, para nós, o maior brasileiro de todos os tempos. Porque se nós pegarmos aqueles que se notabilizaram, como, por exemplo, o Ayrton Senna, como o Pelé, foram grandes desportistas, deram muitas alegrias ao povo brasileiro na sua modalidade esportiva. Mas o Chico, meus amigos, ele nos trouxe uma mensagem inesquecível, imortal, para a educação dos nossos espíritos, das nossas almas. E tem mais. O Chico foi um exemplo do que a sua pena escrevia. O Chico expressava no seu dia a dia aquilo que os espíritos ditavam pela sua pena. Há um livro, Lindos Casos, de Chico Xavier. Esse livro nos conta episódios, passagens belíssimas da vida do Chico. Uma delas, eu nunca esqueço, uma senhora idosa, sempre falando: Chico, eu quero que você vá na minha casa, Chico, almoçar comigo. Vá, Chico. Ele: tá bom, eu vou um dia. E ela tanto insistiu, mas ela era uma senhora idosa, usava uns óculos muito fundo de garrafa, né? E ela enxergava muito mal. Aí, nesse dia, o Chico foi e ela preparou uma sopa. E serviu para ela, sentou-se e serviu para o Chico. E na sopa tinha uma baratinha bem pequenininha, que ela, cozinhando sem óculos, não enxergou. Aí o Chico devolver o prato ou não comer seria, ou tirar a baratinha, seria uma descaridade, aquele convite tão gostoso daquela nobre dama, né? Aí o Chico foi conversando com ela e foi tomando a sopa, até que no final ficou só o prato e a colher no meio, o prato vazio, né? Então o Chico era essa alma celeste. E o Emmanuel foi o grande educador do Chico. Então, meus amigos, com todo respeito a esses grandes vultos da história do Brasil, da história antiga ou a história moderna brasileira, temos por esses vultos todo o respeito, mas, sem dúvida nenhuma, o Chico é uma alma de escola, é uma alma superior. Essa eleição, perguntemos a ele o que ele acha. O que nos responde o Chico sobre essa eleição de maior brasileiro de todos os tempos, que ele não merece? Diz ele que eu não mereço. Transfiro à família espírita brasileira os méritos dessa eleição, porque eu sou o mais apagado dos trabalhadores dessa esfera espírita que o Brasil recebe com carinho e amor. Então, meus amigos, o Chico foi aquele exemplo notável. Ele realmente merecia um reconhecimento público como esse, notável, ser eleito o brasileiro, maior brasileiro de todos os tempos. Nós falamos aqui do livro Parnaso de Além-Túmulo. Foi o primeiro livro do Chico, que veio à luz no começo da década de 30, 1930 e pouquinhos. O Parnaso de Além-Túmulo causou um impacto, especialmente junto aos intelectuais, junto aos homens de letras, aos mestres da língua. Porque o Chico é uma pessoa muito simples. Ele era o tipo do matuto mineiro mesmo, o ai. O Chico foi uma pessoa que, com escolaridade, alcançou a 4ª série da escola primária, daquela escolinha da prefeitura de Pedro Leopoldo.
em que a professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos. Era aquela pouco mais que alfabetização. Essa foi a cultura escolar do Chico Xavier. Agora, meus amigos, com a quarta série dessa escolinha da prefeitura, escrever 420 best-sellers, meus amigos, é engolir um elefante e se engasgar com um mosquito, como diz o ditado. A pessoa não enxergar, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Não enxergar que há mãos extraordinárias a movimentar o braço do Chico, porque o Chico não lia o que escrevia, ele punha a mão esquerda sobre os olhos, alguém segurava o papel e a pena corria, como um rasista de cartório, celeremente sobre o papel. Uma perfeição ortográfica de fazer inveja, porque eram intelectuais, porque eram sábios do mundo espiritual, que se debruçavam sobre o braço do Chico para nos trazer textos extraordinários. Eu já falei aqui sobre a experiência de Agripino Grieco. Agripino Grieco foi imortalizado pela Academia Carioca de Letras e ele se especializou na obra de Humberto de Campos. E um belo dia, Agripino Grieco foi participar da reunião de psicografia do Chico, e eis que surge pela pena do Chico Humberto de Campos, numa belíssima carta a Agripino Grieco, que é assinada por Humberto de Campos. Essa carta é uma beleza. Ela era para ser colocada num pedestal em praça pública. Tal a perfeição redacional. E Humberto de Campos despejou a sua alma naquelas letras para se identificar com aquele que eu conhecia muito bem. Agripino Grieco começou a ler a carta com uma má vontade que não tinha tamanho. Mas como? Esse matuto aí vai me dizer que escreve Humberto de Campos? Ele ficou irritado em ter que ler a carta. Mas à medida que ele foi lendo, ele foi caindo do céu na terra. E quando ele terminou, ele estava de queixo caído. Disse, mas isso é tudo Humberto de Campos. Aqui está as impressões digitais, entre aspas, de Humberto de Campos. Vejam, Agripino Grieco era um intelectual, era um membro da Academia de Letras, especializado na obra de Humberto de Campos. Então, enganá-lo era simplesmente impossível. Então, haveríamos nós de admitir que aquele matuto com o 4º ano primário seria capaz de iludir um literato experiente, engolir um elefante e se engasgar com um mosquito, voltando ao simbolismo. E nós temos, nas letras psicografadas por Chico, muitas passagens belíssimas, encantadoras mesmo. Nós falamos há pouco do programa Pinga Fogo. Quando o programa terminou, só para os amigos, aqui são pessoas muito jovens, aqui presentes, e não conheceram essa época, né? Como nós temos pouco mais de janeiros, nós assistimos os programas da TV, da extinta TV Tupi, o Pinga Fogo. Então o Chico ficava numa cadeira assim, meia de balanço, e a emissora colocou um pool de intelectuais. Eram juristas, eram jornalistas, eram homens de televisão, eram homens muito cultos, para entrevistar com a sua cultura o Chico Xavier. E ele, durante horas, respondeu um questionário interminável. Qualquer um de nós ficaria muito embaraçado naquela situação.
nós já participamos de programas de televisão e conhecemos bem a dificuldade em manipular o vídeo e o microfone nesses episódios. E o Chico ali, balançando-se naquela cadeira de balanço, tranquilamente, numa rede nacional, ele respondendo àqueles intelectuais de uma forma extraordinária. E quando terminou, Saulo Ramos, que era o condutor do programa, Chico, nós podemos ter uma mensagem espiritual, Chico? Aí o Chico pensou assim, pode sim. Aí trouxeram papel, lápis, daquele mesmo jeito que se fazia em Uberaba, alguém tirando as folhas e o Chico, com os olhos cobertos com a mão esquerda, escreveu um soneto assinado por Castro Alves, ao vivo, Brasil, mundo a escutar-te. Pergunta hoje o que é. Ah, terra de minha vida, respondem as estações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem potência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução, contempla a sombra da guerra, dragão dos lodos a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante da gente, proclama com destemor que o Cristo espera na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos fósseis de Cabral, o Brasil se juntou na Bahia maternal. Hoje o que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao proclamar o direito, defendendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, brada sólido e seguro. Senhor, que será de nós? O Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. Meus amigos, muito obrigado.